Vamos continuar dando sequência aqui e vamos para a carreira de número, vamos ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos iniciar a carreira de número 13. Então, vou levantar aqui o ponto de borda, que é esse ponto V, montar uma corrente, volto para o outro lado, vou caminhar com pontos baixíssimos pelos pontos de base e aqui no espaço de 3 correntes. Levanto o ponto V com 5 correntes, 2 pontos alto duplo, 1, 2, 3 correntes, laço a agulha 2 vezes, volto a levantar 3 pontos altos duplo. Feito isso, eu vou levantar 2 correntes. Laço a agulha 2 vezes e eu estou seguindo a mesma repetição a partir daqui. Eu estou repetindo esta carreira aqui, que é a carreira 1, 2, 3. Estou na quarta carreira, estou repetindo a quarta carreira do início da nossa peça, ok? Levantei 2 correntes. Neste primeiro ponto de base, vou levantar 2 pontos alto duplo junto, ou melhor, do mesmo ponto de base. Laço a agulha 2 vezes, vou para o próximo, levanto 1 ponto alto duplo, laço 2 vezes, vou para o próximo, levanto 2 pontos alto duplo, a partir do mesmo ponto de base. Feito isso, levanto uma corrente. Laço a agulha 2 vezes, no próximo ponto vou levantar 2 pontos altos do mesmo ponto. Uma corrente de espaço, laço a agulha 2 vezes, no próximo ponto de base, levanto 2 pontos alto duplo. Laço a agulha 2 vezes, vou para o próximo ponto, levanto 1 ponto alto duplo. Laço a agulha 2 vezes, no último ponto de base, levanto 2 pontos alto duplo. Feito isso, levanto 2 correntes. Laço a agulha 2 vezes e volto a fazer o ponto V, que são 3 pontos alto duplo, com espaço de 3 correntes, mais 3 pontos alto duplo. Ficando assim. Feito isso, levanto 1, 2, 3 correntes. Tenho aqui na base esses 2 pontos centrais. Entre eles, no meio, vou levantar um ponto baixo. Feito isso, levanto 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Entre esses 2 pontos, vou levantar um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Entre os 2 pontos, levanto um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Entre os 2 pontos, levanto um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Entre os 2 pontos, levanto um ponto baixo. Ficando assim. Agora volto a fazer o que eu fiz aqui no início. Então vamos lá. 1, 2, 3 correntes, laço a agulha 2 vezes e volto a levantar 3 pontos alto duplo. Uma, 2, 3 correntes, laço a agulha 2 vezes e volto a fazer 3 pontos alto duplo no mesmo espaço de base. Feito isso, vou fazer o mesmo que fiz aqui. 2 correntes. No primeiro ponto de base, levanto 2 pontos alto duplo. Laço a agulha 2 vezes, vou para o próximo ponto, levanto apenas um ponto alto duplo. Laço a agulha.
No próximo ponto, 2 pontos alto duplo. Uma corrente de espaço, laço agulha 2 vezes. E no próximo ponto de base, levanto 2 pontos alto duplo. Uma corrente de espaço, vou para o próximo ponto e levanto 2 pontos alto duplo. Laço agulha 2 vezes, vou para o próximo ponto, levanto ponto alto duplo. Apenas um. Laço agulha 2 vezes, aqui no último ponto de base, levanto 2 pontos alto duplo sobre ele. Ok? A seguir, levanto 2 correntes e volto a fazer o ponto V aqui na borda do caminho de mesa. E assim eu finalizo a carreira de número 13, ficando dessa forma. Agora vou dar início à carreira de número 14. Levanto uma corrente, volto a peça para o outro lado. Vou caminhar com pontos baixíssimos pelos pontos de base até chegar ao espaço de 3 correntes. Levanto as 5 correntes e vou levantar o ponto V aqui, completando com 2 pontos altos duplos. 3 correntes de espaço, laço agulha 2 vezes e levanto mais 3 pontos alto duplo. Feito isso, levanto 2 correntes, laço agulha 2 vezes. No primeiro ponto de base, vou levantar 2 pontos alto duplo sobre ele. Laço agulha 2 vezes. No próximo ponto, levanto um ponto alto duplo, laço agulha 2 vezes, vou para o próximo, levanto um ponto alto duplo, laço agulha 2 vezes, vou para o próximo, levanto um ponto alto duplo. Laço agulha 2 vezes, vou para o próximo ponto de base, levanto 2 pontos alto duplo. Feito isso, levanto 2 correntes, laço agulha 2 vezes, no ponto de base levanto um ponto alto duplo, laço agulha 2 vezes, vou para o próximo ponto de base e levanto um ponto alto duplo. 2 correntes, laço agulha 2 vezes e faço o mesmo que fiz aqui. No primeiro ponto de base, 2 pontos sobre ele. Laço agulha 2 vezes, vou para o próximo, um ponto alto duplo sobre ele. Laço agulha 2 vezes, um ponto alto duplo sobre o ponto de base. Laço agulha 2 vezes, um ponto alto duplo sobre o ponto de base. Laço agulha 2 vezes, aqui no último ponto, 2 pontos alto duplo. Ficando assim. A seguir, levanto 2 correntes, volto a levantar o ponto V, da mesma forma que se encontra na base, basta repetir os pontos. Três correntes. Ficando assim, feito isso, levanto 1, 2, 3 correntes. Tenho aqui uma alça com 5 correntes. Vou introduzir a agulha e levantar um ponto baixo.
Levanto 1, 2, 3, 4, 5. Na próxima alça, introduzo a agulha e levanto o ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Vou para a próxima alça e levanto o ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Vou para a próxima alça e levanto um ponto baixo. Levanto agora 1, 2, 3 correntes. Aqui eu fiquei com 1, 2, 3 alça de 5 correntes com um espacinho de um ponto baixo, ok? Unido aqui com um espaço com um ponto baixo. Levantei as 3 correntes e volto a fazer tudo o que fiz lá no início. Vou fazer aqui para finalizar essa carreira. Ok? Vou fazer o mesmo que eu fiz aqui, eu fiz aqui. Combinado? Então vamos lá. Finalizei a carreira número 14, agora vamos para a carreira número 15. Levanto uma corrente, volto para o outro lado, caminho com pontos baixíssimos sobre ponto de base e aqui no espaço. Levanto o ponto V, três correntes, mais 3 pontos alto duplo. Feito isso, levanto 2 correntes, laço a agulha 2 vezes, no primeiro ponto de base, levanto 2 pontos sobre ele. Laço a agulha 2 vezes, nos próximos pontos de base, vou levantar um ponto para cada ponto de base, exceto o último ponto, que eu vou levantar 2 sobre ele. Aqui nesse último, levanto 2 sobre ele. Feito isso, levanto 2 correntes, laço a agulha 2 vezes, levanto ponto alto duplo sobre ponto alto duplo, 2 correntes, e vou fazer o mesmo que fiz nesta folha aqui. No primeiro ponto, levanto 2 pontos, a partir do mesmo ponto. A seguir, um ponto alto duplo para cada ponto de base. Esse último aqui, levanto 2. A seguir, vou levantar 2 correntes. Levantar o ponto V com 3 pontos alto duplo. Três correntes, mais 3 pontos alto duplo. Três correntes. Tenho aqui na base uma alça de 5 correntes, vou introduzir a agulha, levantar um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, vou para a próxima alça, levanto um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, vou para a próxima alça e levanto um ponto baixo. Aqui eu levantei 2 alças com 5 correntes e um ponto baixo entre eles. Levanto 1, 2, 3 correntes. E vou voltar a fazer o que eu fiz desse lado aqui. Entendeu? O que eu fiz aqui, vou voltar aqui. Vou fazer aqui, ok? Então vamos lá. Levantei as 3 correntes e volto a fazer 3 pontos alto duplo desse ponto do leque.
E vou continuar assim até finalizar a carreira. Vamos lá. Finalizei aqui a 15ª carreira, está ficando assim. E agora vamos iniciar a 16ª carreira, carreira de número 16. Vou levantar uma corrente, voltar para o outro lado, caminhar com ponto baixíssimos pelos pontos de base. Introduzir a agulha aqui no espaço, levantar um ponto baixíssimo. Vou fazer o ponto V com 5 correntes, 2 pontos alto duplo, 3 correntes, 3 pontos alto duplo. Feito isso, vou levantar 3 correntes. 1, 2, 3. A seguir, vou laçar a agulha 2 vezes e para cada ponto de base, eu vou levantar um ponto alto duplo. Dessa forma. Ficando dessa forma. Então, para você que é mais experiente, vai uma dica. Essa parte aqui é apenas essa repetição aqui. Eu estou fazendo apenas uma repetição. A única coisa que vai mudar é essa parte aqui central, ok? Então, eu vou fazer essa mesma repetição que está aqui. Aqui, se você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu estou na 7ª carreira aqui, ok? Então, é essa carreira que eu estou fazendo aqui. Basta copiar dessa mesma forma. Então, vamos lá. Vou levantar 2 correntes, laçar a agulha 2 vezes, vou levantar um ponto alto duplo no ponto de base, levantar 5 correntes, 2, 3, 4, 5, laço a agulha 2 vezes, no ponto de base, levanto um ponto alto duplo. Ficando dessa forma, igualzinho está aqui, na 7ª carreira. Ok? Feito isso, vou fazer aqui nessa folha o mesmo que eu fiz nessa. Então, vou levantar 1, 2 correntes, laço a agulha 2 vezes, para cada ponto de base, levanto um ponto alto duplo. Feito isso, levanto 3 correntes, laço a agulha, volto a fazer o mesmo ponto que está na base, que é o ponto V. Três correntes e mais 3 pontos alto duplo. Ficando assim. A seguir, levanto 3 correntes. Tenho na base 2 alças com 5 correntes. Vou levantar um ponto baixo sobre uma alça, levanto 1, 2, 3, 4, 5. Na próxima alça, levanto um ponto baixo. E a partir daqui, eu vou seguir essa mesma repetição. O que eu fiz aqui, vou fazer aqui até terminar a carreira. Ok? Então vamos lá.